as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Verso 6: assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor que os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. A mensagem de hoje se chama: pare de reclamar. Cutuque quem está do lado e fala assim: vixi, pare de reclamar. Como filho de um professor de português, eu fui lá no dicionário pegar o que é reclamar, o que é murmurar. Olha isso: murmurar é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal de algo, apontar faltas, tomar mau juízo de alguém ou de alguma coisa, conversação mordaz e ofensiva, detração, maledicência. Uma outra tradução diz que murmurar é um barulho baixo, porém irritante. Reclamar, murmurar é um barulho baixo, porém irritante. Nós vivemos numa geração onde quase nada está bom. É uma geração que reclama muito. É uma geração que fala muito mal, expõe e expressa suas ideias. Principalmente de 2010 para cá, com o advento da internet, todo mundo agora acha que tem que dar uma opinião. Uma pessoa perguntou para mim: Lucinho, quem você vai votar para prefeito de São Paulo? Eu falei: ninguém, eu voto em Belo Horizonte. Mas você tem que ter uma opinião. É mesmo, menino? Deixa eu procurar esse versículo na Bíblia aqui. Não tem. Tem, gente. Sabe o que muitos de nós estamos fazendo? Nós estamos entrando em guerra que não nos chamaram para entrar. Nós estamos dando opinião de coisa que não nos chamaram para dar. E nós estamos com uma cultura de reclamação, uma cultura de falar mal. Vocês sabem a história. Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó. Qual era a promessa? Eu darei para vocês milhões de descendentes, e através de vocês um dia eu darei o Messias. Mas antes disso, eu vou dar uma terra para vocês. Por isso pode vir o Irã, pode vir Hezbollah, pode vir Hamas, pode vir suas negras, suas brancas, quem quiser. Aquela terra é de Israel e não tem o que fazer. Quem deu foi Deus. Não foi a ONU, não foi Davi Ben-Gurion, não foi os Estados Unidos, foi Deus. Aquela geografia pertence a Israel. Acabou. E aí, ao invés das coisas melhorar, Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, as coisas vão melhorar. Sabe o que aconteceu? Os descendentes deles pegaram 430 anos de escravidão no Egito. 430 anos. É quase a idade do Brasil, só de escravidão. O povo sofrendo, o povo israelita sofrendo. Um dia Deus levanta um gago, velho, ex-assassino. Vou repetir: gago, velho, ex-assassino. O cara tinha 80 anos, o cara era gago, e o cara tinha um assassinato nas costas. Deus falou com ele: vai lá libertar o povo. Ele chegou lá: o que é para eu falar? Fala com o faraó. Ele falou: e Arão ia traduzindo. Faraó não deixou, veio uma praga. Não deixou, veio duas. Não deixou, veio três. Deus realizou 10 milagres no Egito. Por fim ele matou o filho mais velho de todo mundo no Egito, incluindo os animais. Deus matou. O anjo da morte passou em cima do Egito, e quem não tinha sangue no umbral da porta, morreu ali alguém. Morreu. Aí o faraó falou: pode ir embora. O povo pegou: vamos embora.
3 milhões de pessoas. Imagina, sem GPS, sem comunicador, sem jeito de falar nada com ninguém. 3 milhões de pessoas se locomoveram de Ramsés, saíram dali onde tinha as pirâmides e foram para beira-mar. Quando chegaram na beira-mar, o faraó arrependeu. Falou: o quê? Como é que nós vamos viver sem escravo? Vamos atrás deles. Montaram nos carros de guerra, soldados, todo mundo, e partiram para lá. Quando o povo está na beira-mar, que olha, de um lado o mar, do outro lado o exército do faraó. Eles vieram chorar com Moisés. Ai, você vai... eles viram os milagres, não adiantou não. Não adiantou não. A gente vamos morrer. Moisés falou: cala a boca. Aí Moisés foi orar. Quando Moisés foi orar, Deus falou: cala a boca. Por que você ora a mim? Diga ao povo que... Nós temos essa mania, a gente ora na hora de agir e a gente age na hora de orar. A gente inverte. Moisés encostou o cajado no mar, abriu o mar. Gente, eu já estive nesse local lá. Imagina uma parede de água de 30, 40, 50, 60 metros de um lado e de outro, e o povo passando, 3 milhões de pessoas passando, e os egípcios vieram atrás, quente. Mas a Bíblia diz que Deus ficou entre os egípcios e os israelitas, e Deus atrapalhava o povo de caminhar, os egípcios, e foi soltando a roda do carro deles, e uma confusão. Por fim, quando o último israelita saiu lá fora na praia, Deus tinha mandado soprar um vento, Deus cancelou o vento, e a água veio, e a Bíblia diz: não sobrou nenhum egípcio, morreram todos. Eu tenho comigo que morreu, o farofão também morreu tudo. O que os israelitas fizeram? Um baile funk. Eu acabei de ler aqui, Êxodo 15. Quer que eu leia de novo? Eu acho que vocês têm que ler a Bíblia mais com um olhar mais de desenho animado. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. E aí olha o que aconteceu aqui, Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborim e dançando. Forrozão brabo ou não é? 3 milhões de pessoas. Morre mesmo, egípcio. Vem dividir bola com meu Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. E cantaram um cântico maravilhoso. Êxodo 15. Imagine você ver 10 pragas sobre o Egito, e a Bíblia diz que as pragas não atingiam os israelitas. Depois você vê Deus abrir o mar. Depois você vê Deus matar os inimigos. E aí 3 milhões de pessoas fazem um cultão. Acaba o culto. Eles viraram para Moisés e assim: a gente vamos beber o quê? Deus entendeu que a reclamação não era contra Moisés, era contra ele. Quem tirou o povo do Egito não foi Moisés, não foi Arão. Vou lembrar você, era um senhor de idade, gago, e que tinha um assassinato nas costas. Esse homem não conseguia tirar ele do Egito, que dirá tirar o povo? Deus falou que você falou. O que vocês falaram aí? Bebê. Não falaram palavrão, não xingaram Jesus, não falaram maldição nenhuma. Eles reclamaram de falta de água. Ai, gente, eu não sei você não, mas eu tenho uma desconfiança que se a maioria de nós que estivesse naquele deserto, a gente ia dar uma morrida básica. Nojento igual nós somos. Nada tá bom nunca. Ai, tá muito crente, abaixa um pontinho nesse ar. Ai, levanta. Ai, Lagoinha é muito alto. Ai, o barulho é baixo. Ai, a parede é preta. Ai, o trânsito. Ai, dá vontade de jogar o carro fora. Essa igreja, a gente vai sentar, não tem lugar para sentar. E na hora de sair, O povo nem reclamou sobre aquilo que você reclama toda hora não, que é comida. O povo reclamou sobre bebida. Tipo, beber é o básico, Senhor. A gente estamos falando de coisa básica. E Deus interpretou como murmuração. Como
Como surge a reclamação? Como surge a murmuração? De uma notícia aparentemente ruim. Deixa eu te contar uma coisa. Deus sempre deixa a gente de vez em quando tomar um gol na vida para ver qual vai ser a nossa reação. Por isso que eu torço pro meu time, que o meu time é o time da virada. É o time da virada. Esse outro time que tem aí é bom também, mas é um time mais elite. Ele ganha de 1-0, 2-0 e sai do campo assim: ai, não gostei, não foi o que a gente esperávamos. Mas nós, acostumados a perder de 4, acostumados a perder no par ou ímpar, a gente perdia era no par ou ímpar, era no mando de campo. Então agora o meu time é esse time, entendeu? Da virada. Eu ponho o Davi assistindo o jogo e eu saio da sala. Aí eu falo: Davi, quando a gente tomar o primeiro gol, você me avisa que eu venho assistir, que é daí pra frente que vai começar. Ei, na vida você vai tomar gol. Sabe qual foi o gol que o povo tomou? O povo tomou o gol de ser liberado e depois o faraó voltar em cima. Aqui, deixa eu te contar um segredo. Você acha que o diabo vai deixar você linda, suave, largar o mundo velho, largar o pecado, largar as trevas, largar a boate, largar a pegação e simplesmente vir para o reino dele e ficar aqui purpurinada, maravilhosa? Não! Ele vai levantar e vai falar assim: deixa eu ir lá atrás da minha escrava de novo, deixa eu ir lá atrás do meu escravo de novo. Cutuca quem está do lado e fala assim: o faraó não desiste. A murmuração surge disso. Ai, a gente vamos morrer. É os discípulos, gente. Nós somos esse povo e nós somos os discípulos. O que os discípulos fizeram com Jesus dentro do barquinho? Senhor, a gente vai morrer. Eles não tinham 2 neurônios para conectar. Se tivesse 2, fala: peraí, Jesus está dentro do barco, vamos fazer o seguinte, vamos deitar junto com ele, que afogado ele não vai morrer, ele é dono do mar. Não, eles não conseguiam pensar. A gente, na hora que toma um gol, na hora que vem uma má notícia, a gente reganha a boca e murmura, xinga, reclama. Contra o que nós reclamamos? Olha do que nós reclamamos geralmente. Primeiro, reclamamos das pessoas ao nosso redor. Aqui no caso, sabe de quem era o problema? Moisés e Arão. Isso a gente vê muito no futebol. O time perde, sim ou não? Quem que toma a bronca? O técnico. Demite o técnico. Eu não vi o técnico em campo hora nenhuma, não. Eu estou vendo isso desde que eu nasci. Os 11 pernas de pau jogam mal, mas também esse técnico aí não sabe mexer. Rapaz, o cara não é mágico não, moço. O cara fica lá fora. Fica lá fora. Nós somos filhos de Adão e Eva. Sabe qual é a maior prova disso? A gente sempre põe a culpa no outro. A gente reclama do outro. Ninguém que está do lado presta. Sabe quem é bom pra gente? Quem está longe. Sabe quem a gente admira? Quem a gente vê aqui, ó. Ai, essa pessoa é deliciosa. Ai, que homem maravilhoso. Olha que casal espetacular. Gente, isso aqui é igreja. Olha que louvor. Não é a sua igreja que é boa, não é o seu pastor que é bom, não é o seu país que é bom, é os Estados Unidos que é bom, é a fulana que é boa. E aí a gente começa uma cultura de reclamação, porque o faraó só vai te mostrar quem está melhor que você. Ele nunca vai te levar na ala de oncologia infantil, onde tem lá um monte de criancinha morrendo de câncer. Ele nunca vai te levar lá na fila dos desempregados, das pessoas que estão para ser despejada. Ele não te mostra isso. Ele vai te mostrar pessoas para você reclamar delas e culpar. E vai achar, sabe por quê? Porque quem está do seu lado aí erra, eu também erro. Se for fazer uma CPI da vida de todos nós aqui, ó, todos nós, vai achar alguma coisa errada. Algum dia a gente falou alguma coisa, algum dia a gente fez alguma coisa que não foi bacana. E quando não acha, eles inventam, né? Você importunou uma baleia. Olha, é assim. Você um dia deveu o troco lá na padaria em 1954. Era para você ter devolvido 50 centavos. É assim. E aí a nossa tendência é reclamar, principalmente do marido e da esposa. Você sabe por que o casamento é o maior desafio da vida do homem e da mulher?
porque é a única relação que você tem que não é de sangue. Não existe ex-tia, não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-nada disso. Mas marido e mulher, você tem que manter a aliança, porque um não tem o sangue do outro. É uma aliança baseada na decisão. O que a gente faz? Uma aliança baseada na reclamação. No namoro, ai, você é lindo, eu te amo, você é tudo pra mim. No casamento, cai a máscara. Aí você revela o seu verdadeiro, né? Você já viram que todo filme termina com o casamento? E aí vem, e foram felizes para sempre. Eu só vi um filme que mostrou depois, que foi o do Shrek. Só. Porque o homem vira um ogro e a mulher também já é uma. Aí fica um xingando o outro, um xingando o outro, um xingando o outro, e suspirando de saudade pelos dias de solteiro que não podem voltar mais, porque agora você está amarrada a essa usina de gases que você chama de marido. Sabe do que mais nós murmuramos? Murmuramos contra Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a linha que divide reclamar com Deus de reclamar contra Deus é muito fina, cara. Muito fina. Por exemplo, os Salmos. Os Salmos, Davi falava assim: Senhor, até quando? Eu estou sofrendo demais, vem em meu socorro. Por que o Senhor está demorando? Isso aí, beleza. É um cara atribulado pedindo o socorro e reclamando com Deus. Agora, como é que é reclamar contra? É, Deus, te servi, fiquei lá na igreja igual o otário, dei até dízimo lá, fiquei emocionado, o pastor falou lá, arrancou meu dinheiro. Agora eu estou aqui ferrado. Quem fez o mal para mim, eu estou vendo ele aqui, eu estou vendo ela aqui prosperando. O senhor não, o senhor tem 2 pesos, 2 medidas. Quem erra prospera, e quem faz tudo certinho igual eu, nada dá certo. Então eu estou aqui sofrendo. Essa é a tua justiça, não é isso, Deus? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Quando a gente começa a virar essa usina de reclamação, Deus toma isso contra ele. Por exemplo, não tem problema você falar assim: nossa, que calor. Não tem problema não. Agora você passar o dia inteiro falando: ai meu Deus, ai Jesus, esse inferno, esse Belo Horizonte é um airfry, nós vamos morrer, ai nós somos cobaia, ai. Deus fala assim: acho que essa pessoa está me pedindo para morrer. Cansaço, não tem problema nenhum você chegar e falar assim: gente, hoje eu estou cansado demais, me ajuda mais aqui em casa, ou ora comigo. Tá bom. Agora você fica assim: eu estou cansado, ai eu estou cansado, ai eu estou para morrer, eu estou para ter um treco, ai eu estou cansado, ai essa vida, ai é um cansaço, ai cansaço. Se nós não suportamos um trem desse, você sabe o que Deus começa a ouvir? Um som baixo, porém estridente, ruim. Você sabe o que é murmurar e reclamar? É dizer: Deus, o Senhor não está dando conta da minha vida. Então, já que o Senhor não está dando conta, eu vou fazer do meu jeito, porque o Senhor não dá conta. O Senhor não dá conta de me dar uma água para beber, de me dar um cobertor. Estou eu aqui na igreja igual uma burra, podia estar pegando um monte de homem, mas estou aqui esperando no Senhor. Minhas amigas sem vergonha já pegaram 350 homens esse ano. Eu não peguei Covid. E estou aqui, a burra, estou ficando velha, nada acontece, esperando nas promessas, firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Cuidado. Outra reclamação que nós fazemos: reclamamos do local aonde estamos. O povo reclamava do deserto toda hora. Ai, esse deserto é muito ruim, ai, esse deserto não presta, ai, esse deserto, ah é? Ô seu jumento, você não lembra de onde você veio? Você estava no Egito e era escravo. Ei, deixa eu lembrar uma coisa aqui para todos nós aqui, inclusive para mim. Nós éramos escravos do diabo
da carne e do mundo. Veio um homem perfeito, morreu numa cruz, e hoje nós estamos livres, livres para servir o nosso Deus. Temos lutas, sim, mas Ele está conosco no deserto. No deserto você não perde ou ganha. No deserto, ou você aprende e começa a adorar no deserto, que é isso que Deus quer ensinar a gente, ou você não sai dele. Eu já reparei que a vida de muita gente é em círculo. A pessoa fica andando em círculo, sabe por quê? É aquele cachorro que está tentando morder o rabo. Sabe por que a pessoa não... Gente, essa caminhada que esses miseráveis fizeram em 40 anos, era para ter sido feita em no máximo uma semana. Eu já cansei de fazer esse trecho lá. Eu cheguei de Israel tem 2 semanas, tudo pertinho. A distância do Egito a Israel é daqui em Ipatinga, 200 quilômetros. 200 quilômetros. Os caras levaram 40 anos. Adivinha por quê? Cuidado, boquinha, com que fala. Cuidado, boquinha, com que fala. O Salvador está de olho em você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado. O povo ficou perdido e andando em círculo no deserto, porque todo lugar eles ofendiam o Senhor. Esse deserto não presta. Isso aqui é um... Ei, você saiu do Egito. Nós estamos aqui e estamos caminhando para uma pátria celestial. Enche a sua cabeça de bons pensamentos. Lembra da Escritura, lembra do que está aqui, para você parar de xingar o lugar onde Deus te colocou. Tem gente que acha que o problema da vida dele é o local. Aí sabe o que faz? Muda para os Estados Unidos. Aí eu chego lá, gente, isso acontece toda hora. Eu fui lá 2 meses atrás, chego lá e encontro a pessoa. Ô, velho, está aqui na terra do tio Sam. Putz grila, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Ninguém aqui quer saber de ninguém, pastor. Aqui é uma secura, o povo não te fala as horas. Aqui, meu Deus do céu, olha, aqui é cada um por si e Deus por todos. Lá no Brasil você pediu uma ajuda, fazer um negócio. O Brasil fica bom, gente. Você imagina o Brasil ficar bom? É porque a pessoa assistiu pela Netflix, aí só viu os carrão de Beverly Hills, só viu os Times Square. A pessoa mora em Esse tempo atrás eu fui nos Estados Unidos, eu fui em Boston. Boston é perto de Nova York. Eu virei para meus amigos que estavam lá, moram lá 35, 40 anos. Falei, velho, vamos lá para Nova York passear 2 dias? Ah, não sei. Falei, por que vocês não sabem? A gente nunca foi a Nova York. Eu falei, excuse me? Vocês moram do lado da miséria, gente. Não, é que a vida aqui é só trabalho, trabalho, trabalho. A gente nunca... nós estamos alugando. Aí nós alugamos lá um carro maior. Soquei meus amigos dentro, minha família. Nós fomos para Nova York. A primeira vez que eles viram Times Square. Eu que moro aqui já vi Times Square não sei quantas vezes. Acho que a gente fez até um juramento de não voltar mais lá, de tanto cheiro de maconha que está lá na ilha, que eles legalizaram maconha lá. Você anda na rua lá, você tem que... Fala, Jesus me perdoa, acho que eu estou fumando maconha involuntariamente. Meus amigos morar do lado. Não vai não, por causa de quê? Por causa de $200. Ei, você pode mudar para a China. Se você tiver um coração reclamão, você pode mudar para Israel, você pode mudar para o Canadá, você pode mudar para o lugar pior do mundo. Se você tem um coração grato, Deus faz aquele lugar florescer. Se você tem um coração de adorador, Deus faz tudo florescer. Mas se você é um reclamão e um murmurador, nem o palácio serve para você. O que mais nós murmuramos? Murmuramos contra o nosso salário e os nossos bens. Essa merreca, vai tirar essa merreca aqui. Nossa, aqui, dia 5, dia 6, já acabou. Vai lá e põe story. Sumiu. Agora vamos pela fé, até dia 31. Deus olha lá e fala assim, já sei, meu filho está pedindo para ficar desempregado. Ele está reclamando, deve ser que é ruim, né? Vamos tirar esse pouco dele. Tudo sobre o qual você criticar
piorará. Você quer piorar seu casamento? Continue reclamando. Você quer piorar seu país? Continue reclamando. Você quer piorar sua saúde? Continue reclamando. Você quer piorar? O que você quer piorar? Seu filho? Gente, a gente não muda um filho. Ai, esse menino só me dá trabalho. Ai, esse menino é uma diaba. Ai, não! Nós temos que falar aquilo que faz Deus olhar e falar assim: eu gostei da sua atitude, eu gostei do que você fez. O que ativa a murmuração em você? Minha mãe falecida, sabe o que ativava a murmuração na minha mãe? Cansaço. Minha mãe ficava cansada, ela punha duas mãos assim na mesa e falava assim: eu não quero nem viver mais, estou cansada demais, ai meu Deus do céu. Dava para ela um prato de comida e uma cama, ela sarava. Jesus fazia mágica. Cuidado na hora do cansaço, hein? Cuidado na hora do estresse. Cuidado na hora que você estiver com fome, o que você vai falar? O que ativa a murmuração em homem? Falta de grana. Um homem sem dinheiro, o problema é que o homem fica caladão. E quando ele fala, aí ele solta aquelas pérolas. Machuca todo mundo. Eu estou tentando sustentar essa porcaria dessa casa, mas vocês gastam tudo. Aí machuca a mulher, machuca os meninos, o gato quer ir embora, o cachorro. Muitos crentes ativam a murmuração deles, sabe quando? Quando as orações não são respondidas, ou até mesmo por causa da aparência física, ou um simples arranhão no carro, uma simples vaga para estacionar, faz você reclamar. Ai que desgraça, ai que ruim, não tem lugar, a gente fica dando volta, depois anda 4 quarteirão até chegar na Lagoinha. Ei, você está achando ruim? Vai para o Irã, onde não pode ter igreja. Vai lá e tenta ser crente lá. Vai para a Coreia do Norte. Não vai longe não, vai aqui para Venezuela, ou vai para Nicarágua, onde o chegado lá está prendendo padres e pastores à torta e à direita. Nós temos que prestar atenção no que ativa a nossa murmuração. Qual o horário do dia a gente reclama mais? Quando acorda? Fim da tarde? Que hora? Que hora? Quais são os resultados da murmuração? Morte. Todos esses 3 milhões de pessoas morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Só entrou 2 caboclos, Josué e Caleb. Só, nem o pastor entrou, Moisés. Até Moisés rodou. Todo mundo. Sabe por quê? Porque Deus falou: conversa com a rocha, ela é delicada. Foi lá e deu uma paulada na rocha. A rocha é o próprio Deus. Quem é a rocha na Bíblia? Jesus. Você não agride Jesus e nem torce o braço dele para ele te dar o que você está querendo. Você pede, e pede com muita humildade. Como Moisés não fez isso, Deus falou o quê? Você também não vai entrar na terra. Aí Moisés um dia esperou passar, a poeira baixar. Quem sabe Deus mudou de opinião. Deus, e aquela entrada minha para a Disney celestial? Não, você não vai não. Não fala desse assunto de novo comigo, Moisés. Você gritou e meteu o pau na rocha, não vai entrar. Você não vai entrar. O que mais acontece, gente? A murmuração é um problema de esquecimento. O povo esqueceu as pragas do Egito. O povo esqueceu que o mar abriu. O povo esqueceu que Deus matou os egípcios. O povo esqueceu que chovia. Gente, Deus criou uma padaria celestial, caía pão todo dia, 5:30 da manhã, tinha pão para 3 milhões de pessoas. Eu fico imaginando o valor nutricional de uma maná daquele. O povo foi sustentado com o maná. O fogo ia na frente, uma nuvem não deixava o sol torrar a cabeça deles. As roupas dos caras não se rasgaram, os sapatos não se rasgaram, as roupas cresceram junto com eles. Os sapatos de ninguém se gastou, ninguém ficou doente. Isso bastou? Não. Esse é o problema de muitos de nós. Sabe o que nós fazemos? Cristo morreu e Cristo me deu uma nova vida, mas isso aí, o que eu quero é o que ainda falta. A gente está sempre com o olho na escassez, o que Deus ainda não fez por mim, e não consegue enxergar o que Ele já fez. É um Alzheimer espiritual, é um esquecimento. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios.
Não esquece de nenhum benefício. Ontem à noite eu deitei para dormir, comecei a chorar, lembrando de tantas vitórias que Deus me deu em setembro. Mas sabe como é que eu lembro das vitórias? Deus, obrigado que eu consegui trabalhar. Deus, obrigado que o Senhor me ajudou. Coisas simples. Eu agradeço por coisas bobas, coisas simples. Chega de ficar esperando para agradecer. Casamento, faculdade, dinheiro que caiu na conta. Irmão, com todo respeito, esses três vai ser difícil. Comece a agradecer um copo d'água. Comece a agradecer que você conseguiu chegar em casa vivo. Tem um monte de gente que não chega. Comece a agradecer que você mora num país onde se plantando tudo dá. Comece a agradecer. Comece a agradecer os parentes que você tem. Eles são chatos, mas são seus. Comece a agradecer a sua igreja. Comece a agradecer tudo que Deus tem te dado. Muda a sua frequência. Um dia eu estava na roça. Aí eu estava na roça assim, aqui no interior. Aí veio um carro de boi passando. Eu fiquei olhando para aquele homem assim e falei assim: Jesus, isso aí é um herói, hein? Sabe o que Deus falou comigo na lata? Esse homem sou eu. Eu escuto isso dos meus filhos o dia inteiro. Ao invés de eu ouvir louvor e gratidão, eu escuto reclamação. É sempre o que eu não dei, é sempre o que eu ainda não dei, que faz eles me procurarem, e não aquilo que eu já dei. Ei, toma cuidado, porque senão nós podemos perder tudo por causa disso. Mas a Bíblia nos fala como resolver. Como que resolve? Com adoração, com gratidão. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. Deu certo, dá glória. Deu errado, dá glória. Deu nada, dá glória. Eu tenho um parente que o apelido dele é Louvado Seja Deus. Tudo que acontece ele fala assim: louvado seja Deus. Aí acontece um outro trem: louvado seja Deus. Aí acontece um trem ruim, ele fala: louvado seja Deus. Por fim, nós, a família, já pegamos no pé dele, e a gente já fala antes dele falar: louvado seja Deus. Aí ele: louvado seja Deus. De tanto ele falar louvado seja Deus, ele acabou, não sei como, se tornando o mais próspero da família. Coincidência, né? São essas coincidências que acontecem. Você quer chamar demônios? Começa a reclamar. Você quer convidar o diabo? Começa a murmurar. Você quer convidar Deus? Quer convidar o céu? Quer convidar o Espírito Santo? Quer trazer anjos? Comece a louvar. Comece a agradecer. Troca a sua frequência de reclamão para adorador. Foi isso que aconteceu na prisão. Atos 16. Paulo e Silas tomaram um monte de chicotada em praça pública, foram levados para a prisão, amarrados, pé e troco. E lá na prisão, com as costas toda aberta e ferida, os dois começaram, meia-noite: dá um ré menor aí, Silas. O outro falou assim: te louvarei, não importam as circunstâncias. E o outro: adorarei. Sobe o tom, Silas. Somente a ti. Simbora, repete o refrão. A Bíblia diz que a cadeia inteira calada escutando. O que a adoração faz nessa hora? Primeiro, coloca aí pra gente aí. A adoração faz o quê? Cessa nossa murmuração, porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Quando você adora, a murmuração para. Por isso que a sua playlist é muito importante. A sua playlist fala muito de quem você é. Eu amo ela, mas ela me ama. Eu não amo ela, e agora eu sou corno. Você está puxando isso para você, viu? Aí amanhã você vira uma mal amada de verdade. Aí você fala: Senhor, mas eu amo o Senhor. Eu falo: não, você cantou tanto isso, minha filha, que você virou isso. Põe louvor nessa boca.
segunda coisa que o louvor faz: causa um terremoto do bem que abala tudo que é mal. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas cantavam, houve um terremoto. Quem quer provocar um terremoto do bem aqui? Um terremoto do bem. Sabe o que é? É fazer as estruturas de Satanás cair. Escuta isso aqui, gente. Isso existe desde sempre. Quando o demônio vinha atormentar Saul, o que Davi fazia? Tocava a harpa. E quando ele cantava, o demônio se afastava dele. Se você adora, Satanás vai embora. Ah não, essa frase é minha. Não posta ela sem colocar PR Lucinha embaixo não. Se você adora, Satanás vai embora. Vai embora. Ele não suporta. Ele quer alguém para reclamar. Ele quer alguém para... Aí ele chega do lado e fala assim: é verdade mesmo, é isso aí mesmo, e tá ruim mesmo, fala mais mal. Eu quero provocar terremotos do bem. Terceira coisa que acontece quando a gente adora: as portas se abrem. Diz a Bíblia que todas as portas da prisão se abriram. Você quer portas abertas na sua vida? Quem quer aqui? Para de murmurar, para de reclamar e começa a jogar para frente. Deus, eu te louvo porque outubro vai ser maravilhoso, novembro vai ser fantástico, eu vou aproveitar demais. Dezembro, Jingle Bell, vem em mim, seu lindo. Nós vamos comer pernil, nós vamos celebrar. E 2024 eu vou terminar ele com saudade. Porque tem gente aqui que reclama tanto que você lá em fevereiro já amaldiçoou esse ano. Essa peste desse ano do inferno, essa desgrama podia acabar logo. Deus olha e fala assim: então anota aí, peste e desgrama, é isso que vai ser o ano dessa pessoa. Não, eu estou no ano da minha bênção, da minha vitória. E enquanto tiver 2024 eu vou ser vitorioso. E você também.